Após 8 contratações, como será que ficará uma provável escalação de jogadores reservas do Corinthians para essa temporada de 2026? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após 8 contratações e visando ter um elenco fortalecido nessa nova temporada, como será que ficará uma provável escalação do Corinthians com jogadores reservas nessa nova temporada? O mercado da bola, a janela de transferências do Corinthians começou bastante agitada e ainda segue muito agitada. O executivo de futebol Marcelo Paes está trabalhando forte para contratar, para suprir as necessidades do elenco e atender aos pedidos do treinador Dorival Júnior. Corinthians que na temporada passada, para se ter uma ideia, durante todo o ano de 2025, apenas 2 jogadores foram contratados. No início do ano, o lateral esquerdo Fabrício Angileri, que também se tornou reforço nessa nova temporada, e o atacante Vitinho, que foi contratado, anunciado um dia antes do Corinthians sofrer o transfer ban. Então, numa temporada anterior, com apenas 2 reforços, absolutamente com o Dorival Júnior pedindo contratações, o Corinthians, depois que resolveu o transfer ban, foi com tudo ao mercado em busca de reforços, como eu disse, atender aos pedidos do Dorival, mas é um Corinthians que tem muitas dificuldades para contratar e sabemos que dentre as principais está a questão relacionada à parte financeira. O Corinthians não tem dinheiro para comprar jogadores, então é preciso estar atento ao mercado, visando encontrar jogadores que possam se tornar oportunidades de mercado. E é assim que o Corinthians vem conseguindo contratar. Até o momento, nessa nova temporada, mesmo com tantas dificuldades, o Corinthians tem 8 reforços, 8 contratações, destacando que 6 desses 8 que eu citei para vocês já foram anunciados e apresentados, e 2 deles ainda estamos aguardando algumas confirmações que eu vou explicar tudo certinho para vocês. Então, analisando esses 8 nomes, como será que ficará uma provável escalação do Corinthians? Reservas, jogadores que o intuito é fortalecer o elenco. Será que realmente podemos considerar que o elenco está forte, o elenco está fortalecido? Temos condições de brigar por alguma coisa nessa temporada? Lembrando que já conquistamos um título, o da Supercopa do Brasil, mas foi um jogo de apenas uma partida contra o Flamengo que nós vencemos. Corinthians que tem Campeonato Paulista, ainda no momento que eu gravei esse vídeo, reta final da primeira fase. Campeonato Brasileiro já começou. Em breve teremos Libertadores, Copa do Brasil, enfim, um calendário com muitos jogos. Vamos lá, voltando aos 8 reforços. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Até o momento, vamos lá. Confirmados, jogadores apresentados e anunciados. Zagueiro, Gabriel Paulista. Meio-campista, Matheus Pereira. Lateral direito, Pedro Milans. Atacante, Caio César. Lateral esquerdo, Fabrício Angileri, que também se tornou reforço, começou o ano fora, voltou recentemente. Meio-campista, Alan. Esses 6 jogadores já confirmados, inclusive anunciados pelo clube. Os outros 2 jogadores são, primeiramente, o marroquino Zacaria Labiá, que até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia o anunciado de forma oficial. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode até ser que o anúncio tenha acontecido. Jogador que já está treinando, aguardando documentações até o momento que eu gravei esse vídeo. Claro, sempre bom nós tratarmos como confirmação mesmo depois do anúncio oficial do clube. Vai que de repente alguma coisa acontece, mas o jogador já está treinando no CT. E também o goleiro João Ricardo, que o Corinthians tem um acerto, é um pedido do Dorival, mas ele só será confirmado após
ele se recuperar de uma cirurgia que ele fez no ombro ainda na temporada passada e passar em todos os testes clínicos, mas já existe um acordo verbal para a vinda do jogador. Inclusive não sou eu que estou confirmando, o próprio executivo de futebol Marcelo Passo confirmou. Então, tentando encaixar o máximo possível desses jogadores, só que agora visando uma equipe reserva, absolutamente que tem jogadores dessa lista que chegaram e já são titulares, como podemos imaginar uma provável escalação do Corinthians com jogadores reservas? Vamos lá. Goleiro João Ricardo. João Ricardo que está sendo contratado para ser o reserva imediato do Hugo Souza. Lateral direito, Pedro Milans, jogador que foi contratado para ser o reserva imediato do Mateuzinho. Dupla de defesa, João Pedro Tchoca e André Ramalho. Na lateral esquerda, o argentino Fabrício Angileri, que retornou recentemente. No meio de campo, Charles, Alan Carrilho e Rodrigo Garro. Analisando o 4-4-2 do Dorival, eu colocaria esses 4 jogadores como os reservas. E no ataque, Caio César e Guinegão. Absolutamente que temos jogadores como João Vitor Jacaré, o Luiz Gustavo Bahia, o próprio Labiá, que é um reforço, mas ainda não foi anunciado, um jogador que eu colocaria ali entre o Carrilho e o Rodrigo Garro. Agora, competindo, por exemplo, com Caio César, Gui Amorim, Dieguinho, Kaique, Vitinho e o Guinegão, ainda não podemos nos esquecer que poderia ser, no caso, brigando com o Guinegão, o Pedro Raul. Então, analisando jogadores reservas, uma provável escalação, tentando encaixar o máximo possível dos jogadores que foram contratados, eu deixaria a equipe da seguinte forma. Vamos lá, conforme eu acabei de colocar para vocês, essa escalação ficaria João Ricardo, Pedro Milans, João Pedro Tchoca, André Ramalho, Fabrício Angileri, Charles, Alan, André Carrilho, Rodrigo Garro, Caio César e o Gui Negão. Ao meu ponto de vista, uma escalação que podemos colocar aí alguns jogadores que ainda podem brigar pela titularidade. Ao meu ponto de vista, o Alan, que acabou de chegar, é um jogador que, para mim, sinceramente, terá condições de brigar pela titularidade. Os jovens jogadores do Corinthians, Dieguinho, o próprio Gui Amorim, que ainda não teve oportunidades, Gui Negão, que sabemos que, infelizmente, ele acabou oscilando, o Kaique, que recentemente conseguiu marcar um belo gol na Neoquímica Arena. Então, na verdade, é um Corinthians que começa a se encorpar. E aí eu já entro na parte para vocês da minha opinião. Analisando 8 chegadas, analisando 8 jogadores que tivemos como novidades nessa nova temporada. Por exemplo, vamos lá, analisando os nomes novamente, um por um. Gabriel Paulista chegou e é titular, então não é reserva. Matheus Pereira chegou também, para mim, é titular, apesar que o Dorival acaba de uma certa forma variando. Titular. O Pedro Milans veio para ser reserva, e aí tem o João Vitor Jacaré. O Caio César, ao meu ponto de vista, também terá condições de brigar pela titularidade, principalmente quando se analisar um esquema 4-3-3, que é o que o Dorival também pretende trabalhar para usar melhor o Pedro Raul e também o Guinegão. Angileri veio para ser o reserva imediato do Matheus Bidu, o Hugo Farias se machucou, o Alan, volto a dizer, vai brigar pela titularidade, é um bom jogador. Eu não era a favor da contratação do Alan, mas é um jogador que eu vou torcer muito para que dê a volta por cima com a camisa do Corinthians. Eu não era a favor, porque é um jogador que chega para tentar recuperar o seu bom futebol com R$ 1 milhão por mês de salários. Mas agora que veio, vou torcer e muito, e eu acredito que ele vai brigar pela titularidade. Agora,
até esse presente momento, o João Ricardo, ainda temos alguns detalhes que eu expliquei para vocês, testes clínicos, mas é um jogador que tem um acordo verbal. Para mim, quando chegar, vai ser o reserva imediato do Paredão Hugo Souza. Claro, ainda temos o Felipe Longo e o Cauê. E além, claro, do Zacaria Labial Marroquino, que é um armador que, ao meu ponto de vista, vai ficar ali entre Breno Bidon, Rodrigo Garro, até de repente a função do Carrilho, ou mais adiantado como um segundo atacante. Então, nesse momento, se vocês me perguntarem, capitão, o elenco do Corinthians está fortalecido? Temos um elenco forte? Melhorou muitas coisas. É um Corinthians que deu uma boa melhorada, é isso que eu posso falar para vocês. Mas falar para vocês que o elenco está totalmente forte para o Corinthians brigar por tudo, ainda é um tanto quanto cedo. Tanto é que o Marcelo Paz ainda está no mercado em busca de mais contratações. Mas claro que já é um elenco que já melhorou. Volto a falar para vocês dos jovens da base. Os jovens da base não podem perder seus espaços. Dorival precisa continuar dando o máximo de minutagens possíveis para esses jogadores. Mas claro que vai chegar um momento que ele vai querer utilizar os mais experientes. Se vocês me perguntarem, capitão, o que você acha que precisaria para termos um elenco realmente forte, um elenco mais fortalecido? Bom, o Corinthians trazer pelo menos mais um armador, um construtor de jogadas com condições de brigar ali lado a lado pela titularidade. Ali estou falando de jogador nível Garro e Breno Bidon, não estou falando do Labiá. Pelo menos mais um atacante de velocidade, aberto pelo lado do campo, aquele atacante de 1 contra 1, como veio o Caio César. Já temos o Vitinho, mas o Vitinho ainda não convenceu. E o Corinthians também precisa de mais um segundo atacante, ou até mesmo variando para um centroavante, brigando ali com o Yuri Alberto, que podemos encaixar, por exemplo, Pedro Raul e Guinegão. Eu particularmente confio muito no Guinegão. Acredito que o Guinegão, com oportunidades, vai ser aquele jogador importante que ele foi no ano passado. O Pedro Raul, no esquema 4-3-3, ele fixo na área, eu acredito também que pode ser um jogador importante. Então, ao meu ponto de vista, precisa de mais jogadores, de repente até mais um zagueiro ali brigando, ainda mais com o André Ramalho, por exemplo, que hoje é o terceiro nome da posição, é o primeiro, aliás, quando sair ou o Gabriel Paulista ou o Gustavo Henrique, enfim. Mas para falarmos de um elenco forte, ainda eu particularmente não considero que o elenco do Corinthians está muito forte, mas é um elenco que deu uma melhorada e absolutamente que podemos considerar que as coisas estão evoluindo, mas claro, para mim ainda falta um reforço, mas enfim, uma ideia mesmo de tentar explanar o máximo possível como ficou essa provável escalação do Corinthians diferente, não com os jogadores titulares conforme vocês estão acostumados eu fazer aqui. Já fiz uma escalação no início do ano, já estou preparando uma outra. Claro que eu vou dar uma analisada no que o Dorival pretende para nós termos uma outra escalação de titulares e aí para nós analisarmos como que está realmente a equipe visando principalmente Libertadores. Para Libertadores precisamos de jogadores experientes, aqueles chamados jogadores casca-grossa. Sabemos que Libertadores é uma competição diferenciada, mas a equipe está melhorando. Posso sim colocar que temos um elenco evoluindo, um elenco fortalecido, mas claro, ainda precisamos de mais jogadores. Então, era isso que eu queria passar para vocês, analisando os jogadores reservas. Como eu disse, 8 contratações, 6 confirmadas até o momento dessa gravação. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem. O que vocês acharam dessa escalação provável, aliás, de jogadores reservas que eu fiz? Vocês concordam, trocariam, tirariam tal jogador, colocariam tal jogador? Agora é com vocês. Coloquem aí nos comentários as suas opiniões, fiquem à vontade e também deixem o like, que o like é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!